Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. Para quem não se lembra, existe um movimento nos Estados Unidos chamado Sleep Giants, que é o quê? Acorda seus gigantes. E aí você faz com que grandes empresas multinacionais não patrocinem, por exemplo, empresas ou não coloquem patrocínio em programas racistas, homofóbicos, transfóbicos, preconceituosos em geral. E aí, tirando o dinheiro, você força a ter uma mudança de pensamento. Ah, Bruno, mas isso é legal? Isso é justo? Com certeza. Essa é uma forma de manifestação e de pensamento e de cobrança, certo? Isso é um direito. Inclusive, foi assim que aconteceu naquela época de Martin Luther King e Malcolm X. Naquele período, o que aconteceu nos Estados Unidos? Você teve uma série de boicotes, uma série de pessoas pretas não financiando quem não se respeitasse. E o movimento acabou sendo muito grande. E, gente, eu já li várias vezes o manifesto, né, aquele discurso do Martin Luther King, né, aquele I Have a Dream. Quem ainda não leu, leia aquele discurso. É muito bom, porque essa é uma forma de protesto que atinge o dinheiro. Porque enquanto está na opinião, não importa se 1 milhão de pessoas não concorda. Se tem alguém que tem 100 milhões no bolso, essa pessoa vai usar como ela quiser e vai jogar propaganda porque ela pensa, e não porque as pessoas pensam. Entende? Isso é um problema grave que a gente tem. E aí você tem concessões públicas, que são TVs, e essas TVs, elas fazem propaganda preconceituosa. Isso é criminoso. E aí os Sleep Giants nos Estados Unidos estava começando a ter resultado. E aí, no Brasil, criaram o Sleep Giants Brasil, que era para fazer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Aí o Siqueira Júnior, ele chamou, eu vou até pegar aqui o termo exato, para a gente não falar o termo errado. Siqueira Júnior chamou homossexuais de raça desgraçada na TV e será processado. Então, qual é o ponto sobre isso? Enquanto ele fazia aquelas brincadeirinhas dizendo, maconheiro, você vai morrer, e etc., coisas desse tipo, é uma brincadeira, é uma zoada. Um monte de amigos meus que fumam chegaram lá e mandaram, olha isso aqui, tipo, era uma risada, era uma doideira, enfim, aquilo ali era de boa. Só que acontece, quando ele chama pessoas homoafetivas, eu tenho que explicar isso. O termo mais adequado, pelo menos até agora, pode ser que surja outro melhor depois, é homoafetivo. Por que homoafetivo? Porque a pessoa não se liga a outra apenas pelo sexo, mas sim pelo afeto. E o afeto é que é a base da relação. Por isso, homoafetiva. Então, o que acontece? Quando ele chama os homoafetivos de raça desgraçada, ele está gerando um preconceito que reforça o assassinato de gays, lésbicas, travestis e tantos outros, que é o que acontece no nosso país. É muito complicado isso. Tanto é que você pode reparar, quando o Porta dos Fundos fez um Jesus playboy atirador, ninguém reclamou. Agora, quando fizeram um Jesus homoafetivo, aí tem problema. Aí é que está o problema. Será que o problema está na esquete do Porta dos Fundos ou está naquela pessoa que é preconceituosa e que nem sabe o que a própria religião prega? Porque, gente, olha só, independente da religião de cada um aqui, se vocês forem olhar, o que está no cristianismo como base, tá? A coroa, tá? Isso que eu vou falar agora é o que está lá na Bíblia, né? Que é o livro sagrado dos cristãos, não é? E nesse livro está lá dizendo: amai ao teu Deus com toda a tua força e todo o teu amor, e amai ao próximo como a ti mesmo. Mas e se o próximo for gay? Cara, não está na Bíblia, amai ao próximo como a ti mesmo, exceto os gays. Não está escrito isso lá. Então, assim, quem quer interpretar a Bíblia e tudo mais,
entenda isso. Próximo é qualquer outro que não seja você. E é para você primeiro se amar, valorizar a tua vida, entender que ela é além daquilo que você pensa, e é você amar o próximo. E aí, quando tem essa galera que fica dizendo coisas contra os trans ou as trans, contra qualquer pessoa que seja diferente daquilo que essa pessoa entende, gente, isso é só a manutenção do preconceito. É só a manutenção do amar ao próximo quando me for conveniente. É isso. Essa é a estratégia, essa é a ideia que é colocada nesse contexto todo. É por isso que existe um grave problema de compreensão da sociedade sobre valorar o próximo. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de compreensão na sociedade. E outra coisa, tem uma parada que eu vou falar aqui, que isso é muito estrutural da sociedade. Você conhece alguém, você que está assistindo agora, você conhece alguém que não quer ter filhos? Alguém que fala, eu não quero ter filhos? Você já parou para pensar que essa pessoa pode não ter tido uma família saudável e dizer, por eu não ter tido uma boa família, eu não quero que o meu filho passe por isso? Já pararam para pensar que muito do que as pessoas não querem ter filho são as grandes dificuldades que são colocadas para que as pessoas elas sejam vivam bem em sociedade? Esses problemas todos que a gente sofre, eles são reforçados por conta desse tipo de postura do Siqueira Júnior. E aí o que acontece? Ele entrou com o Ministério Público já entrou com um processo contra o Siqueira, outras pessoas já entraram com um processo contra ele por conta dessa fala, por conta dessa atitude, e aí ele entrou com um discurso que eu chamo de passivo-agressivo, que ele diz assim, me desculpe se você se sentiu ofendido por algo que eu falei. Ou seja, ele não se retratou. Ele pediu desculpas por você se sentir ofendido. Ele não tem que pedir desculpas por isso. Ele tem que pedir desculpas pelas atitudes dele e corrigir e aprender. O problema é que esse cara não aprende. E aí ele entrou com um processo contra o Sleep Giants e contra outras pessoas. Ele primeiro pediu segredo de justiça. Olha só, o grande Siqueira Júnior, que gosta de falar as coisas, né? Pediu segredo de justiça, pediu ficar caladinho. Sabe o que aconteceu com o processo dele? Em primeira instância, foi negado esse segredo de justiça e foi negado a liminar. Aí ele entrou com um recurso chamado agravo de instrumento. O que quer dizer isso? É uma decisão que você pede para que reforme a decisão do juiz. Aí um desembargador, um de três, tá? Um de três votou a favor do Siqueira. E aí, com isso, foi dado a liminar para ele. Mas cabe recurso dessa decisão. Ponto 1. Cabe recurso dessa decisão que deu essa vantagem para o Siqueira. E, além disso, além de caber recurso, essa decisão do desembargador ela vai ser submetida à corte. Ou seja, 3 desembargadores, sendo que ele é um desses 3, vão estar ali julgando o caso. E eu tenho uma coisa para falar para vocês também. A forma como o Siqueira Júnior se pronunciou no processo, para mim, é falaciosa, é mentirosa. Por quê? Qual é a minha opinião sobre o processo do Siqueira Júnior? Ele se aproveita de que a internet ainda não é um meio tão difundido no judiciário como forma de debate jurídico. E aí, com isso, ele pega argumentos que não são verdadeiros. Ele diz coisas como, não, eu fui perseguido, isso, aquilo, outro. Não! O que o Sleep Giants fez foi perguntar, olha só, empresa fulano de tal, você sabia que esse cara, ele chama gays, lésbicas, transexuais e etc., e outros mais da comunidade LGBTQIA+, de raça desgraçada? Você apoia esse tipo de coisa? Porque é isso que você está patrocinando. Ou seja, quem causou tudo isso é ele. Por que o Siqueira Júnior ele chega lá, fala o que ele pensa com preconceito e ele é mantido? Porque a emissora ela defende esse tipo de coisa. Vocês se lembram do caso daquele jornalista lá, Augusto Nunes, que deu um soco na cara do Glenn ao vivo?
Pergunto o que acontece se algum de vocês aí der um soco na cara de alguém no meio de trabalho. É demissão por justa causa na hora. Por que o cara não foi demitido, foi só suspenso? Justamente porque esse tipo de coisa que a Jovem Pan se interessa. Essas empresas, essa galera sensacionalista, eles adoram porque vai virar audiência.